Mais uma porção do Bíblia Todo Dia. Agora nós vamos falar sobre os capítulos 4, 5 e 6. Os capítulos 4 e 5 de Juízes, eles são muito interessantes. Não porque eles relatam a mesma coisa, como você já deve ter lido, mas porque ele usa duas perspectivas, uma do historiador e uma da parte poeta. Então, com a morte de Eude, os israelitas voltam a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, eles clamam e entra em cena, Deus levanta a profetisa Débora. Como profetisa, a Débora prega e ensina a palavra de Deus. O que Débora fazia não era como as rainhas faziam os atendimentos, não. Débora, ela montou como se fosse um tribunal de justiça e os israelitas procuravam Débora para julgar as suas questões, tanto como problemas sociais, legais e relacionais. Débora foi o que ficou mais próximo de ser uma juíza, uma líder virtuosa, do que simplesmente uma comandante militar. Ela foi uma juíza que liderou além do campo de batalha. Débora, ela não é uma guerreira, ela manda chamar Baraque. E aqui vemos mais uma vez que a glória suprema não é de uma, duas ou três pessoas, mas a glória é do Senhor que trabalha por meio de quem ele escolheu para resgatar e liderar o seu povo. No versículo 8 diz assim, Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for, eu não irei. Podemos aqui, queridos, ter dois tipos de visão. Uma do lado mais pessimista, né? Talvez pensamos que Baraque não estivesse confiando plenamente sobre o que Deus esclareceu para Débora. Mas eu gosto de pensar numa visão mais otimista, né? Gosto de pensar que Baraque reconhecia a Débora como uma mulher virtuosa, que fala as palavras de Deus. Então por que Baraque ia querer ir sozinho, sem Débora ao seu lado? Como é gostoso ter a companhia de pessoas que amam e temem ao Senhor. Com quem nós temos andado? Pare para pensar um pouco. Quem você tem escolhido para estar ao seu lado no dia a dia? Nós precisamos avaliar e talvez reavaliar isso, né? Nesses capítulos 5 e 6 nós podemos observar como devemos viver e organizar as nossas lembranças. Olha que coisa mais linda. A gente não tem que pensar nas nossas lembranças, no que aconteceu na nossa vida apenas de um lado histórico, mas também teológico. Não simplesmente lembrando os acontecimentos, as realizações, mas também examinando o que Deus estava fazendo. Pare para pensar no momento mais lindo da sua vida. E agora, pare para pensar no momento mais difícil. Deus estava em todos eles. E como você os vê? O resultado disso é que somos impedidos de autoglorificação exagerada quando obtemos sucesso ou desespero quando estamos em dificuldade. Pega isso, irmãos. A história que contamos da nossa vida não deveria ser tanto acerca de nós mesmos, mas sim a respeito de Deus. Coisa linda, né? E no capítulo 6, no versículo 7, nós vemos que Deus, após a opressão do povo, que não havia um juiz, mas sim um profeta, e esse profeta os leva a entender por que eles estão encrencados. Então Deus não levanta automaticamente, no próximo capítulo, um juiz, mas ele levanta um profeta para falar novamente aquilo que Moisés já havia falado, Josué já havia falado, Débora havia falado e agora eles vão ouvir novamente. O profeta quer que os israelitas vejam onde a idolatria, o pecado deles os fez chegar. Deus manda o profeta convencer do pecado antes de mandar um juiz resgatar da opressão, porque os israelitas sentiam uma coisa que pode acabar com a nossa vida. E pense nisso. Eles sentiam remorso e não arrependimento. Dois sentimentos completamente diferentes. O remorso não produz mudança verdadeira, mas o arrependimento sim. O remorso é tristeza pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim surge. Ele se levanta, ele ressurge, porque não houve uma mudança. O arrependimento genuíno se concentra em um único resultado, a perda do Senhor, a perda da sua presença, o que para nós é devastador. Como viveremos sem a presença? Mas quando nos arrependemos, a presença do Senhor passa a fazer parte da nossa vida novamente.
Então, o remorso, ele tem tudo a ver com um ego. Sabe quando acontece alguma coisa e você diz assim, eu estou sendo injustiçado, minha vida está em frangalhos? Isso é remorso. O arrependimento tem tudo a ver com Deus, porque nós pensamos, Ele foi ferido. A sua natureza de Criador e Redentor está sendo rejeitada por mim. O seu ato salvador está sendo banalizado por mim. Eu preciso mudar de direção. Qual destes faz parte da nossa vida? Remorso ou arrependimento? Lá no versículo 24, agora Gideão constrói um altar e dá o nome desse altar, o Senhor é paz. Porém, existe ali um outro altar que já tinha sido edificado pelo pai de Gideão. Será que tem como dois altares ficarem no mesmo lugar? De jeito nenhum. Gideão terá que destruir o altar de ídolos. Será que isso tem acontecido comigo e com você? Será que dentro de nós existem dois altares? Se isso é possível? Estamos buscando e queremos o avivamento. E sabe como que ele vai acontecer, queridos? Quando a gente destruir o altar a ídolos e deixar somente o altar ao Senhor Deus. Querer somente as coisas de Deus. Querer fazer o que Ele fez, andar como Ele andou. Querer retribuir aquilo que Ele tem feito por nós, ao nosso próximo, aos que nos rodeiam. Aí o avivamento vai acontecer. Precisamos estar cientes de que Deus não nos ajudará com problemas óbvios e visíveis. Podem ser eles financeiros, de relacionamento, de carreira, enquanto dermos ao nosso ídolo o mesmo valor que damos a Deus. Se alguma coisa concorre com Deus, nós precisamos mudar de rota. Se está ocupando o lugar de Deus, nós precisamos abandonar. Vamos eliminá-los e o avivamento virá. Eu quero. E você? Precisamos ver quem realmente está dominando o nosso ser e controlando o nosso coração. Deus abençoe você. Se você quiser deixar algo descrito ou quiser fazer alguma pergunta, pode deixar abaixo do vídeo. Deus abençoe.